Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Imagine um afloramento rochoso, açoitado pela fúria do Atlântico Norte. As ondas colidem com uma força brutal, ecoando um som hipnotizante. As Ilhas Flannan, um conjunto de 7 ilhas, erguem-se desafiadoras contra o mar. Cada ilha conta uma história de resistência. Empoleirado sobre um desses sentinelas, está um farol solitário, seu feixe, um salva-vidas para marinheiros. Um símbolo de esperança em meio ao caos. Sua luz corta a escuridão, alertando para os perigos sob as ondas. Um guia para aqueles que se aventuram nas águas traiçoeiras. Estamos no ano de 1900, um tempo de grandes mudanças e mistérios. O mundo está à beira de um novo século, mas alguns cantos permanecem intocados. Esses lugares guardam segredos antigos. O farol das Ilhas Flannan, concluído 3 anos antes, é um testemunho da engenhosidade do homem e sua vulnerabilidade diante da natureza. Para aqueles que enfrentam o isolamento dessas ilhas, a vida é uma batalha constante contra os elementos. Cada dia traz novos desafios: o vento uivante, as ondas quebrando, a solidão. Estes são os companheiros dos faroleiros. Eles vivem onde a natureza dita as regras. Mas em 26 de dezembro de 1900, um silêncio sinistro caiu sobre o farol das Ilhas Flannan. O farol, geralmente um guia constante para navios que passavam, permaneceu apagado. Dias se transformaram em noites, e ainda assim, nenhuma luz emanava da torre. A preocupação se transformou em alarme, quando a escuridão prolongada sinalizou que algo estava errado. Um calafrio de apreensão tomou conta daqueles que foram encarregados de investigar a escuridão repentina e inexplicável do farol. O navio de abastecimento do farol, o Hesperus, enfrentou os mares traiçoeiros do inverno, sua tripulação carregando consigo uma crescente sensação de pavor. O que eles encontrariam ao chegar à rocha isolada iria chocar e mistificar o mundo, deixando um mistério duradouro que continua a cativar e intrigar até hoje. 3 homens, desaparecidos sem deixar vestígios. Localizadas a 30 quilômetros a oeste das Hébridas Exteriores, na Escócia, as Ilhas Flannan são há muito tempo envoltas em mistério e folclore. Lendas sussurradas por gerações falam de navios desaparecidos e espíritos inquietos, seus gritos tristes carregados pelo vento. As ilhas, que receberam o nome de São Flannan, um missionário irlandês do século VII, eram consideradas amaldiçoadas, suas costas rochosas implacáveis para aqueles que ousavam desembarcar nelas. A construção do farol, um farol da modernidade nesta paisagem antiga e implacável, pouco fez para dissipar a sensação de desconforto que se agarrava às ilhas. O farol, embora uma maravilha da engenharia, parecia existir em uma harmonia incômoda com a natureza selvagem de seus arredores. Era como se as próprias ilhas se ressentissem dessa intrusão em seu domínio. A responsabilidade de manter o farol coube a 3 faroleiros experientes: Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Esses homens, endurecidos por anos lutando contra os elementos, não eram estranhos ao isolamento e aos desafios da vida no limite do mundo. Eles eram, segundo todos os relatos, confiáveis e experientes, suas vidas dedicadas a garantir a segurança daqueles que navegavam por essas águas traiçoeiras. Cada um deles trazia uma força única para a equipe. Thomas Marshall, o faroleiro-chefe, era um homem de força silenciosa e dedicação inabalável ao seu dever. Ele era o pilar da equipe, sempre pronto para enfrentar qualquer tempestade. James Ducat, o segundo faroleiro, era conhecido por sua firmeza e confiabilidade. Sua presença era uma âncora de estabilidade em tempos de incerteza. Donald MacArthur, o mais jovem dos 3, era um assistente de faroleiro forte e capaz, ansioso para provar seu valor diante da adversidade.
Sua juventude trazia uma energia renovada ao grupo. Juntos, eles formaram uma equipe formidável. Sua experiência combinada uma presença reconfortante diante da fúria do Atlântico Norte. A união deles era a verdadeira força que mantinha o farol brilhando. Através de tempestades e noites escuras, esses guardiões da luz permaneciam vigilantes, garantindo que o farol continuasse a ser um farol de esperança e segurança para todos os navegantes. Seção 5. A chamada não atendida. 26 de dezembro de 1900. O Hesperus chegou às ilhas Flannan. Sua tripulação recebida por um silêncio perturbador. O mar estava calmo, mas a atmosfera carregava um peso inexplicável. Nenhuma luz de boas-vindas os recebeu em sua aproximação. O farol, que deveria ser um sinal de segurança, estava mergulhado na escuridão. Nenhuma bandeira tremulava na brisa. O farol parecia abandonado, como se tivesse sido deixado às pressas. O desembarque foi traiçoeiro, o mar ainda agitado pelas tempestades recentes. As ondas batiam violentamente contra as rochas, dificultando a chegada. Enquanto o faroleiro substituto, Joseph Moore, subia as escadas íngremes e sinuosas até a entrada do farol, uma sensação de apreensão o dominou. A porta estava trancada, aumentando ainda mais sua inquietação. Lá dentro, o farol estava estranhamente deserto. O silêncio era quase palpável, como se o tempo tivesse parado. A mesa estava posta para uma refeição que nunca foi feita. Os pratos estavam intactos, sugerindo uma partida abrupta. O relógio na parede havia parado. O tempo parecia ter congelado naquele momento fatídico. A última anotação no diário de bordo, datada de 15 de dezembro, falava de uma forte tempestade, mas o tempo naquele dia estava calmo. Algo não fazia sentido. Os 3 faroleiros haviam sumido. Seu desaparecimento tão repentino e inexplicável quanto a extinção da chama do farol. O mistério permanecia, envolto em sombras e silêncio. Teorias abundam, cada uma buscando explicar o inexplicável. Alguns especulam que uma onda gigante, uma parede monstruosa de água, varreu os faroleiros de seu posto. Outros sussurram sobre conflito interno, uma luta que terminou em tragédia. Ainda outros falam de forças sobrenaturais, de lendas antigas e dos espíritos inquietos que se diz vagarem pelas ilhas. Será que os faroleiros teriam encontrado seu destino nas traiçoeiras rochas abaixo, arrastados por uma força da natureza tão poderosa que nenhum vestígio deles permaneceu? Ou será que um desentendimento, talvez alimentado pelo isolamento e confinamento de sua vigília solitária, levou a um confronto com consequências trágicas? A falta de evidências, o silêncio da ilha, apenas aprofunda o mistério. O desaparecimento dos faroleiros das Ilhas Flannan permanece um dos mistérios marítimos mais duradouros do século XX. Apesar de inúmeras investigações e incontáveis teorias, nenhuma explicação definitiva jamais foi encontrada. O caso capturou a imaginação de escritores, cineastas e detetives de sofá, cada um buscando desvendar a verdade por trás do desaparecimento dos faroleiros. Foi um acidente trágico, um caso de erro humano ou algo completamente mais sinistro? A resposta, perdida nos ventos e nas ondas do Atlântico Norte, continua a nos escapar. O farol das Ilhas Flannan permanece como um sentinela silencioso, um lembrete severo do poder do mar e da fragilidade da vida humana. O mistério dos faroleiros das Ilhas Flannan é um lembrete severo dos mistérios que ainda perduram em nosso mundo. É uma história de isolamento, do poder implacável da natureza e do fascínio duradouro do desconhecido. É uma história que continua a nos fascinar e intrigar, mesmo quando escapa a uma explicação definitiva. O farol, antes um símbolo de esperança e segurança, agora permanece como um monumento ao inexplicável. Seu feixe, restaurado à sua antiga glória,
continua a guiar os marinheiros pelas águas traiçoeiras que cercam as Ilhas Flannan. Mas o silêncio daquela noite fatídica de dezembro permanece, um lembrete assustador dos 3 homens que desapareceram sem deixar vestígios. O que você acha que aconteceu aos faroleiros do farol das Ilhas Flannan? Compartilhe suas teorias e participe da discussão enquanto mergulhamos em um dos mistérios não resolvidos mais cativantes da história. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.